Pula. Testando o som aqui, será que está funcionando direitinho o som? Quem puder dar um alô para mim, se o som está saindo. Ah, Samira respondeu aqui. Boa noite, Samira. Que bom que dá para ouvir, sim. Legal, bacana. Pessoal, hoje eu estou começando aqui, esse é o primeiro episódio, né? De uma série de lives que eu pretendo fazer aos domingos à noite, se tudo der certo. Cada semana com um tema diferente. É uma coisa nova, inclusive, para mim. Então, estou aqui nesta empreitada pela primeira vez aqui das lives e espero que seja produtivo para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento de quem nos assiste aqui. Hoje a gente vai falar aqui, pessoal, para quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, o medo de ser julgado e a paralisia na vida. É um tema que abrange, acho que a maior parte da população. Muita gente se vê totalmente paralisada com essas questões, com essas aflições que o medo do julgamento ele nos causa, né? A tendência de alguns é fugir, outros ficam para enfrentar. Mas é difícil pensar em alguém que em algum momento da vida não se sentiu paralisado pelo medo do julgamento que o outro possa ter. E acreditem, isso é paralisante para grande parte das pessoas. Muita gente paralisa a vida aí, né? E para a gente começar essa nossa live aqui de hoje, eu vou dar alguns exemplos aí que eu acho que são bem caricatos de figuras que em determinado momento paralisavam ou eram pessoas extremamente reféns do olhar do outro, do julgamento. Para quem assistiu De Volta para o Futuro, o De Volta para o Futuro fez bastante sucesso lá na década de 80. Eu já entregando minha idade aqui, confesso que assisti enquanto era pequeno e é um filme que eu gostei bastante da trilogia, né? E numa dessas trilogias, eu não lembro agora se está no primeiro ou no segundo. Se eu não me engano é o primeiro, o número 1, onde ele volta para a época em que o pai dele, o George McFly, o Martin McFly, retorna para a época que o George McFly ele era novo ainda. E ele era um cara todo inseguro. Ele tinha alguns escritos ali, até considerados brilhantes, né? E ele nunca deslanchou na vida depois disso porque ele tinha medo do que os outros iam falar. Ele não queria expor para ninguém aqueles escritos dele. E até mesmo para conhecer a esposa dele foi bastante sacrificante, né? Aquela angústia de ser aceito, não ser aceito, ser julgado, sim ou não. Então essa é uma figura aí que a gente pode colocar como marcante aí nessa questão do julgamento, né? O próprio Freud.
Freud, ele teve bastante receio também lá no início da carreira dele. No início da carreira não, quando ele desenvolve a psicanálise e escreve ali a interpretação dos sonhos também. Então ele tinha que se apresentar ali, apresentar as ideias dele para uma comunidade médica de uma época de um conservadorismo muito mais engessado, vamos dizer assim, né? A gente está falando de 126 anos atrás, né? Do lançamento da interpretação dos sonhos. E ele, de fato, ele acaba sendo julgado, acaba sendo mal falado, acaba sendo mal visto, né? Ele, de fato, foi ridicularizado pela comunidade médica. Mas o fato dele ter enfrentado trouxe as descobertas dele até hoje, né? Olha a importância da forma certa da gente enxergar o olhar do próximo, né? O olhar do outro. Ainda para citar mais um exemplo, tem um que é muito legal, já no ramo da poesia, é a Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, do T.S. Eliot. Ali o personagem, né, o personagem do poema, ele passa o poema todo num dilema, se ele fala, se ele não fala, com a amada no caso, né? Me declaro, não me declaro, o que vai acontecer? Inclusive ele tem até medo do julgamento da calvície dele, dos cabelos ralos dele. Então até isso vira uma questão. É um poema completamente voltado para a angústia do rapaz que fala, não fala, é julgado, não é? Então esse é um outro exemplo bacana também, pessoal. E vale a indicação também como poema. Eu acho que é bem bacana. Quem quiser ver, é A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock. E qual que é a intenção disso aqui, pessoal, dessa aula de hoje? É a gente analisar essa dinâmica do medo, do julgamento do outro, através da psicanálise. Né? Psicanálise criada pela própria pessoa que em algum momento foi julgada lá na... Está sempre sendo julgada, né, de uma forma ou outra, mas quando ele precisou apresentar as ideias, como eu falei agora há pouco. E o porquê isso acontece? É onde a gente vai tentar falar um pouquinho da estrutura criada pelo próprio Dr. Freud na visão da psicanálise, né? Vamos tentar trazer isso para hoje. Agora eu vou começar com um exemplo, então, pessoal. Deixa eu só molhar aqui a boca. Que também se dá na arte. É uma peça de teatro do Sartre, né? Jean-Paul Sartre. O nome da peça é Entre Quatro Paredes. Essa peça está em livro, né? Quem quiser ler também é bem bacana para entender, para sentir a angústia do olhar do outro, né? Basicamente são 3 personagens e eles vão para o inferno. Mas esse inferno não é o inferno de fogo, não é o inferno do sofrimento físico, é o inferno do sofrimento psicológico. E como é esse sofrimento psicológico que eles acabam tendo que enfrentar? É o olhar do outro. Então, nessa dinâmica, nesse triângulo que eles formam, um depende do olhar do outro para se sentir bem, na mesma medida em que a pessoa nega a entregar o que a outra deseja. Entenderam a trama? Então eles estão em aflição contínua, porque para eles é extremamente necessária a validação do outro, que se nega a entregar a validação para ele. Então, inclusive, tem uma frase, né, bem famosa que sai desse livro, né, desse escrito do Sartre, que é: o inferno são os outros.
O inferno é o olhar do outro. Ser olhado pelo outro é o inferno. Então isso aí tem tudo a ver com o quê? Com o julgamento, medo do julgamento e a necessidade da aprovação dos outros. Tem toda... tudo gira em torno disso nesse contexto. Inclusive tem até um episódio, uma coisa mais moderna. Eu vi esses dias no Black Mirror, né? Para quem assiste aí a série. Uma delas exclusivamente trata num episódio em que é uma menina, uma mulher nesse episódio, ela vive com o celular na mão. Lá todos vivem com o celular na mão, é um barato. Não que a gente não viva aqui, né? Mas lá nesse episódio é o seguinte: para cada interação existe uma avaliação. Ao vivo ali, na mesma hora, uma pessoa acabou de falar com a outra, ela vai embora e as duas se avaliam. É uma avaliação social. E nessa avaliação social, quem tem menos pontos, quem é mal avaliado, começa a perder benefícios sociais. Então ela não pode alugar a casa que ela quer. Dependendo do quanto cai, ela perde o emprego. E aí tem os figurões, né, que são os nota altas. Um pouco já igual a nossa sociedade aqui, só que de um outro sentido. Só que representado, né, de uma maneira diferente. Então esses figurões, inclusive a nota deles vale mais. É preciso ser avaliado por eles. Então a personagem ela vai passar o programa inteiro tentando conseguir a avaliação dessas pessoas, né? Conseguir as 5 estrelas delas. E é nessa que ela cai num profundo poço, né? Num profundo poço, as coisas não saem como ela quer. E o que fica evidente ali é mais a falsidade com que as pessoas vivem, né? É bastante interessante, quem quiser ver também, recomendo. E esses episódios, o que eles dizem? O medo do julgamento que o Sartre representa na peça dele, inclusive nesse episódio também que eu falei, medo do julgamento, ele dói porque o nosso super-eu, que é o nosso juiz interno, concorda com esses juízes de fora. E é aí que começa o nosso dilema. Pessoal, o super-eu, alguns podem conhecer como super-ego, né? Depende um pouco da forma que foi traduzida, né? Mas super-eu e super-ego são as mesmas coisas. São estruturas psíquicas, né? Formuladas por Freud para descrever o nosso funcionamento psíquico. Freud foi lá então, né? Ele desenvolve a teoria do ego, do id e do superego, ou supereu. Onde o id são os nossos instintos mais selvagens, mais primitivos. É o comer, as necessidades fisiológicas, fazer sexo, dormir. Então aquelas necessidades assim mais básicas, instintivas e mais primitivas. O ego, que é o que vai fazer o meio campo ali, né? Ele vai fazer a interação entre o id e o superego, e mais o mundo externo, e o superego propriamente dito. O superego, ele é a instância moralizadora. Ele é desenvolvido, segundo a teoria do Dr. Freud, ele é desenvolvido nas pessoas a partir dos seus 5, 6 anos, onde a criança começa a absorver
as normas que os pais projetam nelas e as normas sociais também. Todas essas começam a fazer parte da estrutura da criança dali para frente, se tornando o seu próprio juiz interno, não precisando mais necessariamente somente dos juízes externos, no caso pais, professores, para lhes falar o que é certo e errado. Essa instância já começa a ser formada dentro da criança. Vamos lá. O superego ele age de duas formas, né? Ele tem duas subsistemas ali. Então ele é a parte que pune o ego pelo sentimento de culpa. Eu fiz, não está de acordo com o superego, me sinto culpado. E ele também acaba desenvolvendo ali o ideal do eu, que é o modelo de perfeição que o ego vai tentar alcançar durante a sua trajetória. Ele vai nos dizer assim, como nós devemos ser, o que devemos atingir, quem somos nós, o que seguimos, o que gostamos, o que respeitamos, o que não respeitamos, quais são nossas crenças. E claro, quando a gente não atinge esse padrão, é que vem a vergonha, complexo de inferioridade. Então, ele tem algumas funções ali, o superego, tá, pessoal? Uma em relação ao id, que é refrear aqueles impulsos animalescos. Eu vou pegar alguma coisa que eu quero na base da força. O superego, opa, isso não é certo, não faça isso. Eu não gosto daquela pessoa, eu quero matar aquela pessoa. Opa, isso daí não, isso daí é errado. Entende? E também tem o objetivo de ajudar o ego também a substituir objetivos realistas por objetivos morais. Ele vai lutar com você sempre pela perfeição absoluta. E é nesse ponto em que ele pode virar o seu próprio carrasco. Nós temos então a questão do superego tirânico, que é aquele superego rígido, com normas morais muito rígidas, que faz com que a pessoa acabe vivendo o tempo inteiro com sentimento de culpa por quase tudo que ela faz. E aí nós vamos ter, por outro lado, aquele superego não tão rígido, quer dizer, não é nem que é não tão rígido, fraco, superego enfraquecido. Esse superego enfraquecido, ele vai nos levar a comportamentos antissociais, a menos empatia com as outras pessoas, um menor limite. Então vocês conseguem perceber a necessidade do equilíbrio que o superego precisa ter para poder equilibrar as outras instâncias? Olha como é que é delicado a situação em vista daquilo tudo que eu falei anteriormente, daqueles exemplos de pessoas muito presas ao olhar do próximo, né, ao olhar do outro. Então esse superego ele vai funcionar como se a gente tivesse engolido todos os olhares de fora. Eles estão dentro de você agora. A pessoa te olhou, você se sentiu julgada, agora aquele olhar pertence a você. E de repente, mesmo que aquele olhar não esteja te vendo, você vai ser guiado por ele.
Imagina a cena que você vai postar um vídeo na internet, ou vai fazer uma live, igual eu estou fazendo aqui agora. E se o olhar do outro, né, a gente ali, lembrando a peça de Sartre, ele vem e aparece na nossa mente com um comentário maldoso, coisas que eu começo a imaginar que os outros vão dizer. Então o meu superego fala, eu avisei, tá vendo? Desiste disso daí. Isso não é pra você. Deixa pros outros. Pô, logo você vai querer postar um vídeo, você vai querer se expor, você vai querer fazer uma live. E é nesse momento que a gente se sabota. Nesse momento a gente deixa de fazer coisas que queríamos e que precisávamos em busca da validação. Da validação não. Fugindo do olhar do outro. A gente foge nesse momento do olhar do outro. Mas também deixa de fazer coisas que achávamos que seriam necessárias pra gente. Como é que é delicado, né? Vamos lá. Então, nesse sentido, que o superego, ele é o juiz interno que concorda com o juiz externo, que é o olhar do próximo. A gente tem alguns exemplos aí, inclusive na literatura, que são muito ricos, né? Para quem já leu Crime e Castigo de Dostoiévski, nós temos o personagem Raskolnikov. Raskolnikov, ele é um personagem principal, onde ele vive ali num sótão, num apartamento bem pequenininho. E ele tem todo um complexo de estar sendo julgado. Ele acha que ele é um fracassado aos olhos da sociedade. E ele usa até a palavra um verme. E ele começa a ter algumas aspirações de grandeza no sentido seguinte. Pessoas acima do julgamento moral têm o direito de fazer certas coisas que outras pessoas não deveriam ter direito, não têm direito. Como Napoleão, por exemplo, fazia. Nessa ânsia de estar acima do julgamento moral e se sentir um grande da história, ele vai lá e comete um homicídio contra... eu não lembro se era a mulher que alugava para ele, mas era uma senhora que morava no prédio dele. E quando ele comete esse homicídio, ele acha que aquilo lá vai apaziguar ele. Eu estou no patamar dos grandes da sociedade. Só que acontece tudo ao contrário. Ele começa a cair numa culpa moral cada vez mais profunda. Ele começa a ter problemas, sintomas corporais mesmo, né? Ele começa a ter febre. Ele começa a se achar perseguido por toda a vizinhança, amigos, pessoas próximas, vizinhos. De fato, a polícia já está no pé dele, né? E ele tem um jogo de gato e rato ali com um investigador ali que é muito interessante, é de uma inteligência, mas nesse jogo de gato e rato ele já começa a querer ser pego. Ele começa a querer ser punido, ser pego, ser encontrado, porque ele não aguenta mais lidar com essa carga emocional. O superego dele, ele não aguenta mais a culpa. O superego dele está atormentando ele a ponto dele querer ser pego para se livrar do peso do crime que ele cometeu. Então esse é um exemplo do que acontece quando a gente tenta estar acima das normas. E aí tem um outro exemplo também, que a gente vai para o risco da perda desses limites. Aí a gente vai para um livro chamado Senhor das Moscas. Nesse livro, alguns meninos estão perdidos numa ilha. Parece que um avião caiu lá, mas não conta isso logo no início. Então eles formam uma turminha,
onde tem um líder. Esse líder tem um ajudante, como se fosse o superego dele ali, né? E eles têm a lei, que é uma concha. Quem está com a concha na mão tem a lei na mão. E essa concha ela é respeitada por bastante tempo. Então quem queria falar pegava a concha. Só que com o tempo, um dos meninos que convivia ali também virou um segundo tipo de líder, que é a carreta que levou outros junto com eles. Então esse bando deles, assim, essa turminha deles, eles começam a entrar para caça. E eles começam a cada vez mais ter comportamentos selvagens, né? Eles já estão perdendo aquele senso com a sociedade, com a civilização. E a partir do momento em que eles conseguem a primeira caça de um porco, e a transformação deles em seres mais selvagens começa a se acelerar, a ponto deles caçarem os outros, quererem caçar os outros do grupo que ainda tentava manter uma chama da civilização acesa, da civilidade. E realmente tragédias ali acontecem de uma forma assim escabrosa. Eles perderam completamente o contato com a civilidade. Então aí a gente pode dizer que o superego deles estava completamente enfraquecido, praticamente inexistente. Então olha que interessante. Muito acima, ele é ruim. Vai te gerar culpa do mesmo jeito. Muito abaixo, o superego, você vira um selvagem. Você vira uma pessoa antissocial. Então a gente vai entrar no dilema humano, em alguns dilemas humanos, né? Nas anotações que eu fiz aqui. Então, de acordo com tudo que a gente conversou até aqui, ficam os 3 dilemas que eu vou ler para vocês. 1. Se vivermos apenas pelo olhar do outro, em Sartre, vivemos no inferno da paralisia. Dilema 2. Se tentarmos ser extraordinários, como Raskolnikov, e tentarmos ignorar o mundo, adoeceremos de culpa. Se destruirmos todas as regras e leis, como os meninos, o grupinho de meninos do Senhor das Moscas, então viramos bichos e nos destruímos e viramos selvagens completos. Então, diante de tudo isso, os exemplos que nós demos, a teoria do superego, do Dr. Freud, o que fazer? Para onde correr? Como lidar com essa tensão de existir, mas existir sob o olhar do outro? Então a gente tem aqui algumas coisas que eu acho que é importante serem observadas para que a gente possa colocar esse nosso superego num equilíbrio que nos permita tomar melhores decisões sem nos inibirmos para o mundo e nem sem querer passar por cima do mundo. E também sem querer passar por cima do mundo. Então uma das primeiras coisas, pessoal, a gente tem que devolver esse juízo ao dono. O que significa isso? Basicamente isso é o conceito de projeção. Eu preciso entender que o outro fala, ele projeta dele para mim. As falhas que ele critica de forma veemente são falhas que provavelmente ele encontra nele. E no outro ele encontra um motivo, uma razão e uma circunstância para que ele possa jogar para fora aquele alívio momentâneo da ofensa, do julgamento, do apontar o dedo, aquele alívio momentâneo para ele que a gente sabe que nada vai melhorar a vida dele. Só diz respeito ao quão amargo essa pessoa está por dentro. Afinal, vocês já viram
Eu vou dar uns exemplos aqui. Eu, pelo menos, não me recordo. Eu nunca vi o Pelé chamando alguém de ruim. Eu nunca vi um campeão de uma modalidade. Claro, podem haver exceções. Talvez alguém aí procure e encontre, mas não é comum. O vencedor não julga aquele que está começando. O bom não julga aquele que está se esforçando. O que venceu as suas travas não julga aquele que ainda está travado, mas está tentando. Eita, trouxe skin aqui. Percebem isso? Aquela pessoa que vai te apontar o dedo e vai falar mal de você, ela não construiu nada. Tudo que ela está falando de você, ela está falando dela. E é claro que isso não são críticas construtivas, que é uma outra coisa. Alguém chegar com benevolência a você, com amor, com empatia e falar, olha, eu vi que você errou aqui, errou ali, você podia construir aqui, podia fazer aqui assim, não tá bom aqui. Pô, isso é ok. Isso é bacana. Mas não é o que o julgador nato, aquele que aponta o dedo, costuma fazer. Na sequência, depois disso que a gente falou, devolver o juízo ao dono, nós temos que acolher a nossa própria falta. E o que significa isso, Tiago? Nós somos falhos. Não somos perfeitos. Se você estiver esperando ser perfeito para fazer qualquer coisa na sua vida, você vai até o dia que você falecer ficar esperando para fazer alguma coisa. Absorva isso. Absorva isso. Se você aceita que você é falho, esse juiz de fora que está falando dele mesmo ao te apontar, ele perde mais força ainda. Eu gaguejo quando eu falo, vamos dar um exemplo. Tá bom, eu sei que eu gaguejo. Se alguém apontar para mim, eu já estou sabendo. Estou dando um exemplo aqui, tá? Porque o que gagueja mais fala, ainda está na frente do que não falou. Isso serve para qualquer outro exemplo. Para o futebol. Pô, o cara é ruim. É ruim, mas está lá jogando. Está tentando. Está se esforçando. Mas às vezes o cara é ruim mesmo. Não sabe chutar com a esquerda, não sabe chutar com a direita. E você acolhe a sua falha. Não corro bem, não nado bem, não falo bem, não presto muita atenção. Acolha a sua falha. Acolha quem você é. Se eu sei quem eu sou, por que os outros falando quem eu sou vai me incomodar, vai tocar em mim? Esse é um ponto circunstancial. Aceitar a sua própria falha, o que significa que você não possa tentar melhorá-la. A gente está aqui na vida para tentar sempre melhorar nossos pontos, sempre procurar evoluir, mas somos cheios de falhas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não pode ficar parado, estagnar na vida por conta de termos falha. Porque essa é a condição humana. Se eu vou esperar a perfeição, eu vou esperar ser Deus para agir. Você nunca vai ser Deus, então nunca vai agir. Percebe? E por último, pessoal, agir apesar do medo. Esse é complicado. O medo paralisa, o olhar do outro paralisa. Às vezes a gente não consegue dar um salto distante. Às vezes a gente não consegue fazer um movimento muito brusco em direção ao que a gente quer. Porque na mesma medida em que a gente vai se
desvencilhando do olhar do outro, entendendo que nós temos nossas falhas, a gente também pode ir dando pequenos passos. Aí quanto mais eu não me importo, um passinho a mais eu dei na frente. Aquele 1% diário. Aquela constância. É isso que é constância. Você vencer seus medos e ir agindo de acordo com eles. De acordo com o que você pode. E tá tudo bem se no mesmo dia você não pode dar 10 passos de uma vez. Dê um, dê meio. Mas enfrente aquele pequeno medo que você está cometido. Claro. Resumindo aqui, né? Vamos fazendo um panorama agora da solução aqui, solução não, né? Das diretrizes. Solução mágica não existe. Mas são caminhos para que a gente consiga se libertar desse olhar do próximo de julgamento e da nossa paralisia. Porque o olhar do próximo, como diz o Sartre, o inferno é o outro, é o olhar do outro, ele é uma condição humana. Não seremos capazes de escaparmos do olhar do próximo. Nós temos que aprender a lidar com o olhar do próximo. Essa é a condição humana. De que forma? Recapitulando aqui. Devolver o juízo ao dono. O que você está falando de mim é projeção sua. Agir, acolher a falta, entender que é falho, estar tudo bem com a sua falha, e agir apesar do medo, 1% diário, meio passinho por vez. Vença a paralisia, nem que for por um passo de 1 centímetro. Vence essa paralisia. Tá? Muitas vezes somos obrigados a fazer coisas que não somos confortáveis em fazer. Eu nunca tinha feito aqui uma live, é a primeira vez. Havia um desconforto. E tá tudo bem. A gente vai tentando. Não é a melhor live da vida, talvez não seja a pior, mas é a primeira que eu pretendo fazer de muitas. E como eu disse até agora, tá tudo bem. Né? Pessoal, para quem assistiu aqui, muito obrigado, quem ficou aí até agora. Fica um desafio aí para essa semana. Vamos fazer um desafio para essa semana. Esse desafio vai ser o seguinte. Calma aí. Aqui. O que eu posso fazer de maneira imperfeita e com medo durante essa semana ainda? Entenderam? O que eu posso fazer, apesar do medo, e avançando nem que for 1 centímetro em direção ao que eu quero. Pessoal, aproveitem a noite aí, a semana, para pensar sobre isso. Muito obrigado a quem ficou. Fátima, muito obrigado aí pelo comentário aí. Prazer em ter você aqui vendo a live. E, pessoal, um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus e uma boa noite. Até a próxima, na semana que vem não dá. Na semana que vem. Muito obrigado a todos.